Deus criou o mal, o segredo sombrio antes da criação. Por que Deus permitiu o mal? No início da criação, tudo era perfeito, conforme descrito em Gênesis 1:31. Mas como pode um Deus bom permitir que o mal exista? Essa pergunta ecoa através dos séculos, gerando debates profundos entre teólogos e filósofos. O que realmente aconteceu antes da criação? O mal é uma criação de Deus ou um resultado das escolhas de seres livres? O conceito de livre-arbítrio é crucial. Em Gênesis 2:16-17, Deus concede ao homem a liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Mas, por quê? Essa liberdade inclui a possibilidade do mal? A resposta está na essência do amor e da bondade. Se não houvesse a chance de escolher, o amor seria genuíno. A queda de Lúcifer, conforme relatado em Isaías 14:12-15, exemplifica como o orgulho pode distorcer a criação. E assim, o mal se infiltra no mundo, não como um ato divino, mas como uma escolha de seres que se afastaram da luz. Ao refletir sobre as consequências do mal, que lições podemos aprender? Através da redenção em Cristo, a promessa de restauração nos oferece esperança. Se você está curioso para entender mais sobre essa jornada espiritual e filosófica, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. A criação e a ausência do mal. No início, a narrativa da criação descrita em Gênesis 1:31 revela um Deus que contempla a obra de suas mãos e a considera muito boa. Esse momento de reflexão divina é fundamental, pois estabelece um padrão de perfeição e harmonia que existia antes da introdução do mal. A ausência do mal nesse contexto inicial nos leva a entender que tudo foi criado em conformidade com a vontade e a perfeição de Deus. Cada elemento da criação, desde a luz até os seres vivos, desempenhava um papel essencial em um ecossistema equilibrado e saudável, onde não havia espaço para a discórdia. A ideia de que a criação é muito boa também implica que o mal, em sua essência, não fazia parte do plano original de Deus. Os seres humanos, Adão e Eva, foram criados à imagem de Deus, dotados de dignidade e valor. Essa descrição não só nos dá uma visão do que foi perdido mais tarde, mas também serve como um lembrete das intenções divinas para a humanidade e o mundo. É um cenário de paz e harmonia, onde a interação entre o Criador e a criação era direta e sem barreiras. A ausência do mal no início da criação não é apenas uma descrição, é um convite à reflexão sobre o que significa viver em um mundo sem dor, sofrimento ou corrupção. Essa condição ideal nos leva a questionar como uma realidade tão perfeita poderia ter mudado. A história da criação, portanto, não é apenas um relato antigo, mas um fundamento para a compreensão do que se perdeu e do que se espera restaurar. Além disso, essa visão inicial também nos ajuda a entender a natureza de Deus como um ser bom e justo. A criação muito boa é um testemunho de sua bondade. Compreender essa bondade é crucial para o nosso relacionamento com Ele e para a nossa percepção do mundo ao nosso redor. Mesmo em meio ao mal presente na sociedade, essa visão nos dá esperança e um modelo do que pode ser restaurado. Por fim, a descrição do mundo sem mal serve como um ponto de partida para discutir a livre escolha que seria dada a Adão e Eva, uma escolha que, ironicamente, levaria à introdução do mal na criação. A criação perfeita e a ausência do mal nos ensina que, antes de qualquer escolha errada, havia um plano divino de amor e bondade que nos convida a viver em harmonia com o Criador e a criação. O livre-arbítrio e a origem do mal. A narrativa da criação avança em Gênesis 2:16-17, onde Deus concede a Adão e Eva o livre-arbítrio. Aqui, a liberdade de escolha é uma expressão do amor de Deus, que não deseja que seus seres criados o adorem por obrigação, mas sim por livre vontade. Esse dom do livre-arbítrio é um aspecto fundamental da dignidade humana, pois permite que os indivíduos façam suas próprias escolhas e aprendam com suas ações. Entretanto, essa liberdade traz consigo a possibilidade de escolher o mal. A ordem de Deus para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é um claro exemplo de limites estabelecidos pelo Criador.
Esses limites não são uma restrição à liberdade, mas uma proteção contra as consequências da desobediência. O fato de que eles tinham a liberdade de desobedecer destaca a seriedade da escolha que enfrentaram. A entrada do mal no mundo, portanto, não foi uma imposição, mas uma consequência de uma escolha deliberada e consciente. Quando Adão e Eva sucumbem à tentação e desobedecem a Deus, o mal entra na criação. Essa desobediência não só quebra a harmonia existente, mas também altera a relação entre a humanidade e Deus. A escolha de desobedecer a um comando claro resulta em uma separação, e essa separação é o que gera o sofrimento e a dor que conhecemos hoje. A origem do mal, portanto, está intimamente ligada à liberdade de escolha, e essa conexão é essencial para entender as implicações da ação humana na história. Além disso, essa escolha de Adão e Eva não é um evento isolado, mas uma representação da condição humana. Todos nós enfrentamos decisões em nossas vidas que podem levar ao bem ou ao mal. O relato de Gênesis nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e as consequências que elas podem ter. A história de Adão e Eva, portanto, serve como um aviso sobre o poder que nossas decisões têm de moldar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Por fim, devemos lembrar que o livre-arbítrio é um presente. Embora tenha levado à entrada do mal, também nos oferece a capacidade de buscar o bem, a justiça e a restauração. Essa tensão entre liberdade e responsabilidade é uma parte constante da experiência humana e nos desafia a fazer escolhas que reflitam a bondade e a justiça de Deus, em vez de ceder às tentações que levam ao mal. A queda de Lúcifer. O conceito de mal não se limita apenas à humanidade. Ele também se estende ao universo espiritual, como observado em Isaías 14, 12 e 15, onde encontramos a história da queda de Lúcifer. Lúcifer, que era um anjo de alta posição, tornou-se orgulhoso e rebelde, desejando ser igual a Deus. Essa rebelião não é apenas uma narrativa de um ser espiritual, mas uma representação da luta entre o bem e o mal que permeia toda a criação. A queda de Lúcifer é um exemplo claro de como a liberdade de escolha pode ser distorcida. Assim como Adão e Eva, Lúcifer teve a liberdade de escolher seu caminho, mas sua escolha levou à sua própria destruição. O orgulho e a ambição desmedida o fizeram acreditar que poderia desafiar a autoridade de Deus. Essa narrativa nos ensina que o mal não é apenas uma questão de desobediência, mas também de um coração que se volta contra o Criador. O impacto da queda de Lúcifer é profundo, pois ele se torna a personificação do mal, buscando destruir a obra de Deus e enganar a humanidade. A introdução de Satanás no universo espiritual traz uma nova dimensão ao entendimento do mal, não apenas como uma escolha humana, mas como uma força ativa que opera contra os propósitos divinos. O desejo de Lúcifer de ser adorado e sua rebelião contra Deus ecoam na experiência humana, onde muitos ainda lutam com questões de orgulho e vaidade. Além disso, a queda de Lúcifer serve como um alerta sobre as consequências do pecado. O orgulho levou à sua queda, e assim é com a humanidade. A soberania de Deus deve ser respeitada, e a tentativa de se colocar no lugar dele resulta em destruição e separação. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e a nos questionar: estamos buscando a glória de Deus ou a nossa própria? Por fim, a queda de Lúcifer não é apenas um relato antigo, é uma realidade que ainda influencia nossas vidas hoje. A luta contra o mal, simbolizada pela rebelião de Lúcifer, continua a ser uma parte de nossa experiência, e a escolha entre o bem e o mal permanece diante de nós. Compreender a origem do mal no universo espiritual nos ajuda a reconhecer a gravidade da luta que enfrentamos e a importância de buscar a sabedoria e a orientação de Deus em nossas vidas. A queda do homem e suas consequências. A narrativa da queda do homem, conforme descrita em Gênesis 3, 6, 7, é um dos momentos mais significativos nas Escrituras. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, estavam em um estado de perfeita harmonia com o Criador. No entanto, a escolha que fizeram de desobedecer a Deus teve repercussões profundas, não só para eles, mas para toda a criação.
Ao comer do fruto proibido, eles não apenas violaram um mandamento divino, mas também abriram a porta para o pecado e a corrupção. Essa ação marca o início de uma nova realidade para a humanidade, onde o mal passa a fazer parte da experiência humana. Quando Adão e Eva comeram do fruto, imediatamente suas percepções mudaram. Eles se tornaram conscientes de sua nudez e experimentaram a vergonha pela primeira vez. Essa nova consciência não era apenas sobre seu estado físico, mas refletia uma separação espiritual de Deus. O relacionamento íntimo que tinham com o Criador foi rompido, e a desobediência trouxe consigo a culpa e o medo. Essa mudança não foi uma simples questão de comportamento. Foi uma transformação radical que afetou a essência do que significa ser humano. A queda não se limitou a Adão e Eva. As consequências de suas ações se espalharam como uma onda, afetando toda a criação. A terra agora seria marcada por espinhos e cardos, e a humanidade enfrentaria o sofrimento e a morte. A desobediência resultou em uma quebra da ordem divina, trazendo dor, tristeza e luta ao mundo. Essa corrupção da criação é uma das razões pelas quais o sofrimento e a injustiça estão tão presentes na experiência humana. A queda do homem, portanto, não é apenas um evento isolado. É uma explicação para a condição do mundo em que vivemos hoje. Além disso, a queda introduziu a necessidade de redenção. A humanidade, agora separada de Deus, precisava de um caminho de volta ao relacionamento original. Essa busca por restauração teria um impacto duradouro na história da salvação. Através da queda, a necessidade de um Salvador se torna evidente, e a promessa da redenção começa a se desenrolar nas Escrituras. Essa tensão entre a condição atual da humanidade e a esperança de restauração se torna uma narrativa central na teologia cristã. Em resumo, a queda do homem é um evento que não pode ser ignorado. Suas consequências são profundas e abrangentes, afetando não apenas a relação entre Deus e a humanidade, mas também a própria criação. É um lembrete poderoso da importância da obediência e da necessidade de retorno a Deus. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e suas implicações, além de nos preparar para a mensagem de esperança que se seguirá. O sofrimento injusto e a teologia cristã. O sofrimento é uma realidade inevitável na vida humana, e a teologia cristã aborda essa questão de maneira profunda. Em Romanos 8, 18, 22, o apóstolo Paulo fala sobre as aflições deste mundo e as compara com a glória que será revelada. Para muitos, o sofrimento pode parecer sem sentido, especialmente quando se trata de injustiças. No entanto, a perspectiva cristã oferece uma interpretação que não apenas reconhece a dor, mas a utiliza como um meio de crescimento espiritual. O sofrimento, segundo a visão cristã, não é um sinal da ausência de Deus, mas pode ser uma oportunidade para experimentar a presença dele de maneiras mais profundas. Quando enfrentamos dificuldades, somos frequentemente levados a buscar a Deus com mais intensidade. É nesse lugar de vulnerabilidade que muitos encontram consolo e força. Paulo enfatiza que as tribulações atuais não podem ser comparadas com a glória futura, sugerindo que o sofrimento é temporário e que há um propósito maior em jogo. Além disso, o sofrimento é visto como um meio de aperfeiçoamento. Em Tiago 1, 2, 4, somos instruídos a considerar como alegria quando passamos por provações, pois elas produzem perseverança. Essa perseverança, por sua vez, nos torna mais completos, equipados para enfrentar os desafios da vida. Assim, a teologia cristã transforma a percepção do sofrimento, propondo que ele pode moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. A criação também sofre como consequência do pecado, como Paulo menciona em Romanos 8, 22. A natureza aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, indicando que o sofrimento não é apenas uma experiência humana, mas parte de uma realidade cósmica. Essa visão amplia nossa compreensão do que significa viver em um mundo quebrado, levando-nos a reconhecer que a restauração é necessária não apenas para nós, mas para toda a criação. Por fim, a teologia do sofrimento oferece uma esperança que vai além do presente. É um lembrete de que, em meio à dor e à injustiça, Deus está trabalhando para trazer redenção. O sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação,
não apenas em nossas vidas individuais, mas também em nossa comunidade e no mundo. Essa esperança é central para a fé cristã, pois nos encoraja a olhar para além das circunstâncias e a confiar em um Deus que está ativamente envolvido na história da humanidade. A redenção em Cristo e a superação do mal. A centralidade da redenção em Cristo é um tema que permeia toda a narrativa bíblica. João 3,16 nos apresenta a essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa de salvação é a resposta divina. A condição do homem após a queda. Através da obra de Cristo, a humanidade tem a oportunidade de ser restaurada e reconciliada com Deus. A morte e ressurreição de Jesus representam o ponto culminante da história da redenção. Ao assumir sobre si os pecados da humanidade, Cristo oferece não apenas perdão, mas uma nova vida. Essa nova vida é caracterizada pela liberdade do poder do pecado e pela capacidade de viver em comunhão com Deus. A redenção, portanto, não é apenas uma questão de evitar a condenação, mas de experimentar uma transformação radical que nos capacita a viver de maneira diferente. Além disso, a redenção em Cristo traz esperança diante do mal presente no mundo. Em um mundo onde o sofrimento e a injustiça são realidades constantes, a mensagem de que Cristo venceu o mal é fundamental. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de vitória. Ao ressuscitar, Cristo não apenas derrotou a morte, mas também trouxe a promessa de que um dia o mal será totalmente erradicado. Essa esperança é uma âncora para os cristãos, que podem enfrentar as dificuldades da vida com a certeza de que o bem triunfará. A obra de Cristo também nos convida a participar da missão de Deus no mundo. Como seguidores de Jesus, somos chamados a ser agentes de transformação, trazendo luz e esperança aos lugares sombrios. A redenção não é um evento isolado, mas um processo em que somos convidados a colaborar com Deus na restauração da criação. Isso implica agir em amor, justiça e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Por fim, Amin Tazio. Redenção em Cristo é um convite para que todos sejam participantes dessa nova realidade. A mensagem do Evangelho é inclusiva e acessível a todos, independentemente de seu passado. Esta é uma mensagem de esperança que promete que, independentemente das circunstâncias, a graça de Deus é suficiente para trazer cura e restauração. A obra de Cristo, portanto, não apenas lida com o problema do mal, mas oferece um caminho para a verdadeira vida e liberdade, a esperança escatológica e a erradicação do mal. A promessa de um novo céu e uma nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21:4, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Nesta visão, Deus promete um futuro onde o mal e o sofrimento não terão mais lugar. A ideia de um novo começo é profundamente esperançosa e reconfortante, especialmente em um mundo repleto de dor e injustiça. É como se Deus estivesse nos garantindo que, apesar das tribulações da vida, há um plano divino que culmina em restauração e paz. Esse versículo não apenas destaca a eliminação do mal, mas também enfatiza a importância da presença de Deus entre seu povo. A Bíblia fala sobre um tempo em que Deus enxugará toda lágrima, simbolizando a cura das feridas emocionais e espirituais que a humanidade carrega. Essa promessa é um lembrete poderoso de que a dor e o sofrimento não são o fim da história. Em vez disso, eles são uma parte temporária de uma narrativa maior, que culmina na vitória do bem sobre o mal. A escatologia, ou o estudo das coisas finais, fornece um contexto maior para entender a luta entre o bem e o mal. Ao olhar para o futuro prometido, os cristãos são encorajados a viver com esperança e a agir com amor e compaixão no presente. É como se a certeza de que um dia tudo será restaurado nos motivasse a trabalhar por um mundo melhor aqui e agora. Essa expectativa não é apenas uma fuga da realidade, mas uma chamada à ação, onde cada um de nós é convidado a ser um agente de transformação. A erradicação do mal também levanta questões sobre a natureza do sofrimento e da justiça. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal ainda existe?
A resposta cristã é que, enquanto vivemos neste mundo caído, o mal ainda terá sua influência. No entanto, a promessa de Apocalipse 21:4 nos lembra que essa situação não é permanente. Haverá um dia em que a justiça será plenamente realizada e o mal será finalmente derrotado. Essa visão escatológica nos ajuda a suportar as dificuldades da vida com a certeza de que, no final, Deus terá a última palavra. Finalmente, a esperança escatológica é um convite à fé. Crer na promessa de um novo céu e uma nova terra é confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. É um chamado para olhar além das dificuldades atuais e acreditar em um futuro glorioso. Essa fé não apenas nos sustenta, mas também nos inspira a viver de forma que reflita os valores do reino de Deus. Portanto, ao nos depararmos com o mal e o sofrimento, podemos nos apegar à esperança de que um dia tudo será restaurado e a paz reinará eternamente. E assim, ao refletirmos sobre o enigma do mal e a bondade de Deus, somos desafiados a enxergar além do que nos aflige. A Bíblia nos revela que mesmo diante da dor e do sofrimento, Deus permanece conosco, oferecendo esperança e redenção. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso nos convida a questionar: como podemos encontrar propósito em nossas lutas diárias? É fundamental lembrar que o livre-arbítrio nos foi dado para que possamos escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade não é apenas um presente, mas uma responsabilidade que devemos abraçar. Ao enfrentarmos o mal, podemos optar por ser agentes de transformação, promovendo amor e compaixão no mundo. E você, como tem exercido sua liberdade? Quais escolhas tem feito para combater o mal em sua vida e na sociedade? Deixe suas reflexões nos comentários. Se este vídeo trouxe insights valiosos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Juntos podemos explorar as verdades profundas da Bíblia e fortalecer nossa jornada de fé. Até a próxima!